Feriado de Corpus Christi. Cristão pode comemorar? Sim, deve comemorar, né? É uma Páscoa. É a comemoração o quê? Da morte, né? Da crucificação, da ressurreição e da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ah, mas foi instituído pela Igreja Católica. Na Bíblia não está falando o nome de nenhuma igreja que Jesus vai voltar. Pelo contrário, ele fala que a igreja física, as placas de igreja, elas vão ficar, não vai ficar pedra sobre pedra dessa igreja física, das placas de igreja. Jesus, ele veio o quê? Para formar uma igreja. E ele vai voltar para buscar essa igreja que ele veio formar, que ele deixou como exemplo, né? E um dos exemplos que ele deixou foi justamente participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue dele, até que ele volte como memória dele, né? Lembrando que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E qual a igreja que Jesus vai voltar para buscar? Aquela que ele deixou como exemplo, ou seja, que segue a Bíblia, que segue os ensinamentos dele. E a Bíblia fala do pão, né? O que representa o pão? O pão sem fermento, né? Por que sem fermento? Porque o fermento, ele representava o quê? A mentira, a falsidade, a hipocrisia dos fariseus, dos sacudeus, né? Então, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o pão que representa o corpo dele tem que ser sem fermento, sabe? Sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia. Tanto que ele chamou os fariseus, os sacudeus da época de hipócritas, porque eles queriam ficar testando Jesus o tempo todo, queriam um sinal do céu, né? Imagina, Jesus falando que era o filho de Deus, as pessoas queriam ficar testando, ele mentindo, enganando, querendo pegar ele em alguma coisa errada, sabe? Para falar, tá vendo? Ele é errado, ó, tá vendo? Ele não faz milagre nenhum. E Jesus pegou e falou assim para eles, olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que vocês têm é de Jonas. Jonas, quem foi Jonas? Foi o profeta, né, que foi enviado até Nínive para salvar aquela cidade. Aquela cidade recebeu um decreto de morte, né, se eles não mudassem, e Deus enviou Jonas lá para que aquela cidade fosse salva. As pessoas, elas mudaram e, consequentemente, elas foram salvas. Infelizmente, depois eles voltaram a fazer tudo errado e a cidade foi destruída. Mas não para aquele povo, para os outros, para os filhos daqueles, né? Depois lá em Naum a gente vê que Nínive foi destruída. Mas vamos lá, voltando aqui. Fermento, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia, né? Esse é o pão de Cristo, esse é a carne, o corpo de Cristo. E o que representa? Representa doença, representa dor, né? A Bíblia fala que assim, pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Então assim, se você tem alguma doença no seu corpo, pede para Jesus, sabe? Pede para ele, Senhor, o Senhor já levou na cruz toda dor, toda enfermidade, então me cura. Eu tenho certeza absoluta que se o seu milagre for para glorificar o nome dele, ele vai ter o maior prazer em realizar. E ainda que não aconteça, nós não devemos amá-lo pelas coisas que ele pode fazer, mas sim por quem ele é, né? E a Bíblia fala também participar do corpo, né, que representa o corpo, e o sangue. O que representa o sangue? A nova e eterna aliança. O sangue de Cristo, representado pelo suco de uva, representa a salvação da nossa alma, representa a vida eterna. Então, tão importante quanto participarmos do corpo é participarmos do sangue. O sangue é representado o quê? Por um suco de uva. Por que a uva? Porque assim, a Bíblia fala também que Jesus, ele se compara a uma videira, né, que o Pai é o agricultor, então ele é a videira verdadeira. Eu sei que a Igreja Católica é assim, pelo menos há muitos anos atrás, quando eu fui, né, quando eu participei, né, quando eu era criança, é assim, eles davam uma hóstia. O que representa aquela hóstia? É o pão sem fermento. Não ofereciam, eu não sei hoje, tá? O suco de uva, mas ainda que eles não entreguem lá na igreja, na missa, compre. Eu comprei, ó, baratinho, R$4, participe na sua casa, porque a Bíblia fala assim, primeiro, né, eles ceiaram e depois eles participaram do suco de uva. Vá na missa, participe da hóstia lá, que representa o pão sem fermento, e depois você passa no mercadinho, qualquer coisa, compra um suco de uva, participe também da nova e eterna aliança, sabe, que é representada pelo suco de uva. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer parte da videira verdadeira, né, que é o Senhor Jesus, os frutos do Espírito Santo vai ser algo natural na sua vida. Você vai ter parte na salvação, na volta dele, quando ele voltar para buscar a igreja dele, que é uma igreja que prega o quê? Que segue o quê? Segue o ensinamento dele, que segue a Bíblia, só a Bíblia, entendeu?